Vamos lá, vídeo aqui do canal Raiz Tricolor, com a gente falando sobre o assunto do momento na torcida do Fluminense, né? É algo que a gente faz aqui por várias vezes, quando a gente tem informação a gente traz, quando existe notícia a gente comenta. Eu sou Gabriel Amaral, tá? Pra você que não me conhece. Um abraço pra galera da Flu Boston, né? Que não foram eles que me mandaram mensagem aqui agora no WhatsApp, tá? Perdão aí pelo barulhinho, caso tenha saído. Mas um abraço pra galera da Flu Boston que me mandou essa camisa um tempo atrás, sempre dando uma moral aqui também pro Raiz Tricolor. Sigam a Flu Boston lá no Instagram também. E eu tenho até o boné ali, já gravei algumas vezes com ele da Flu Dublin também. Tá ali em cima, eu vou pegar ali agora não, senão vai dar ruim no vídeo. Mas se você tiver coisas aí de torcidas também, quiser mandar aqui, eu divulgo também, tá? Só pra deixar claro. A galera da Flu Ciência já me deu uma camisa, tá guardada ali dentro também. Uma camiseta de lá de paciência. Enfim, quiser mandar, eu gosto sempre, bota aqui no cenário. Também dou aquela moral. Vamos lá, tá? Se quiser deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Saiu uma notícia. Vocês sabem que eu sou bem criterioso aqui com tudo que eu comento e tal, mas o Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, publicou uma situação que também gerou outros comentários, né? Então eu vou partir aqui disso para falar sobre o assunto SAF, ok? Bem, saiu uma matéria também no GE. Globo falando sobre o assunto SAF no Fluminense. É uma discussão que está no hype. E esse vídeo aqui não vai ser longo, porque eu vou tentar não ser muito didático aqui diretamente em explicar coisinha por coisinha, mas dar minha opinião como sempre. O que são as notícias que saíram, ok? É que hoje o Fluminense já pensa internamente, já é um assunto que não é mais um tabu, não é mais um debate impossível de ser gerado, em efetuar a transação de clube social, criar uma empresa para gerir o futebol do Fluminense, chamada Fluminense SAF, e a venda dessa empresa, o investimento que viria externo, ser assumindo o controle do clube. Leia-se. Modelo do Botafogo, modelo do Vasco, modelo do Cruzeiro, modelo do Atlético Mineiro, modelo do Bahia, modelo do Coritiba. Esses acho que são as SAFs que mais chamaram a atenção aí nos últimos anos, né? Eu citei todas porque você tem modelos que estão fazendo sucesso, como a do John Textor no Botafogo, e você tem modelos que estão muito mal e que deram muito errado, como, por exemplo, modelos como a do Coritiba e principalmente a do Vasco. Hoje, o entendimento interno do Fluminense, segundo a matéria do GE. Globo, é que ao receber o estudo financeiro do Banco BTG, que foi concluído e passou a ser apresentado para o mercado, a operação deve ser concluída em 2025, a depender, é óbvio, também da participação dos conselheiros, que são todos, né, ligados, né, ou 99% ligados ao Mário Bittencourt, atual presidente. Então, se é o próprio presidente que está tocando a negociação, passar pelos conselheiros não vai ser das coisas mais difíceis, né? Mas também uma votação de toda a Assembleia dos Sócios. Enfim, então voltando. O estudo está feito, né? O BTG fez um estudo das contas do Fluminense, fez toda uma relação e etc. E agora, depois de todo esse estudo, avaliando preço, riscos, vantagens, está repassando ao mercado, iniciando uma busca por interessados no mês de outubro. É o que diz a matéria aqui do Marcelo Neves. Só que o modelo utilizado pelo Fluminense na SAF vai ser debatido com um investidor que quiser investir no clube. E que reuniões sobre esse assunto já vem acontecendo nas últimas semanas. E aí eu trago aqui um ponto, que é o modelo que vai ser utilizado, vai ser debatido com o investidor, aí fica aquela dúvida. Qual investidor... Pensa o seguinte, você é especialista o suficiente a ponto de você investir dinheiro, né? Você ter o seu dinheiro e transformar esse dinheiro em mais dinheiro, que é o investimento de mercado, o objetivo é esse, é você transformar o seu dinheiro em mais dinheiro. Quem vai virar e vai falar bem assim, olha, eu vou botar um dinheiro aqui, mas eu vou botar pra você cuidar, tá? Porque você entende mais do assunto do que eu. É muito raro isso acontecer. Ainda mais no meio do futebol. Então, assim, é algo que eu venho falando aqui já há um bom tempo. O modelo que o Fluminense fala
e que não é só o Fluminense, mas a gente pode recortar aqui mais de 10 falas do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que aparentemente é quem vai tocar essa situação, falando que o objetivo não é vender o controle, que é algo que o Fortaleza fez. E do outro lado, a gente aqui, mas alguns outros canais também, que abordam bastante o assunto, como o pessoal que até entrevistou o Mário agora há pouco tempo lá do Sodanense, canais que tratam do assunto sem ficar nem babando o ovo do Mário e também nem falando que tudo que o Mário faz é errado, né? Tem um pouco mais de sobriedade, olham para a situação e falam, pô, ótimo a gente não se vender. O clube continua sendo um clube que a gente tenha controle. Isso de certa maneira isso é bom, porque depois que você se vende a primeira vez, meio que é muito difícil o caminho de volta. Mas qual é o exemplo? Aonde que a gente vai olhar e vai falar bem assim, show, a gente vai seguir esse exemplo aqui, a gente vai fazer assim, assim, assim. Não tem. É o Fortaleza? O Fortaleza não conseguiu o investimento até agora. O Marcelo Paz, que é o CEO, que era o presidente, transformou o clube num clube muito mais aberto, abriu discussão, colocou gente nova na discussão de conselho, colocou gente nova na discussão de direção, algo que não aconteceu no Fluminense. O Fluminense continua sendo um clube fechado nas suas decisões práticas. Óbvio, o sócio-torcedor vota. Show de bola isso. Mas parou aí. Qualquer movimento de integração de fato da torcida parou aí. E o Fortaleza não teve esse investimento até agora. O Fluminense vai fazer algo novo? Beleza. Então a gente tem que olhar para os modelos que foram feitos algo novo nos outros clubes, né? O olhar hoje do assunto tá travado, né? Passa por, primeiro, segundo a matéria do GE, de que o tema tá centralizado ali num pequeno comitê em Laranjeiras, por conta do sigilo contratual do assunto. E, por outro lado, também tá travado porque o Fluminense pode ser vendido na Série A do ano que vem jogando a Sul-Americana, ou pode ser vendido na Série B tendo que lutar para jogar a Copa do Brasil de 26, né? Então, obviamente, o valor muda consideravelmente aí, né? A gente está falando de um ano que vem com uma receita muito grande de TV que poderia se perder jogando a Série B. Então, esse é a incerteza atual da situação. Bem, vamos lá. A gente tem um exemplo aqui do nosso lado, não é de SAF perfeita, mas é de como a gente tem que passar por essa situação. Eu acompanhei muito o processo de transformação em SAF do Botafogo. Quando a lei da SAF é aprovada, o Botafogo já tinha estudo e desenvolvia um estudo sobre isso. Vocês vão lembrar, talvez, né, ninguém aqui é botafoguense, ou talvez meia dúzia aí são, que assistem aqui, mas os irmãos Moreira Salles, né, que são os donos do Banco Itaú, muita gente dizia que eles iam comprar o Botafogo, transformar o Botafogo em empresa, e eles não fizeram isso, mas eles investiram alguns milhões para que o Botafogo fizesse um estudo sério, que é algo que o Fluminense está fazendo em parceria com o Banco BTG, mas de uma maneira um pouco mais sigilosa do que a gente viu acontecendo de fato no Botafogo, para poder entender quais seriam os benefícios da SAF, que tipo de investidor o Botafogo precisaria arrumar, e isso tudo com o Botafogo agonizando na Série A, fazendo a pior campanha da história deles na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, se eu não estou enganado. Isso, 2020. E eu já ouvia em 2020 o desespero de Botafogo vai virar SAF, a lei vai ser aprovada e etc, e está sendo discutido. Isso foi discutido durante um bom tempo. De maneira aberta, de maneira sigilosa, etc., chegou-se até a decisão de que sim, o Botafogo precisaria e deveria e seria vantajoso virar SAF. Essa é a primeira discussão. O Fluminense deve virar SAF? Eu diria que é uma discussão válida. Vai ter gente que talvez seja contra, vai ter gente que seja a favor. Hoje percebo um movimento muito mais a favor, porque a gente está vendo que o Fluminense é o tipo de time que mais vai ser prejudicado com os investimentos estrangeiros aqui no Brasil em relação à SAF. Por quê? Flamengo, Corinthians, de certa maneira, São Paulo, Palmeiras, são clubes que têm uma organização, Corinthians não tem, mas né, tem muita torcida, tem um mercado nacional e internacional muito forte, que faz com que eles ganhem muito dinheiro. Então eles eram grandes, eram ricos e continuam ricos. Óbvio, no caso do Corinthians, por exemplo, a administração é péssima. Então o Corinthians não é rico porque fatura pouco, não é pobre porque fatura pouco, é pobre porque gasta mal. É uma outra situação. Times que estão
Abaixo do Fluminense, como é o caso, por exemplo, do Bahia, como é o caso, talvez até do Coritiba, em algum momento nos últimos anos foi o caso do Cruzeiro, esses times estão recebendo, o Red Bull, por exemplo, recebendo um investimento forte, ultrapassam o Fluminense, se tornam times que têm mais investimento. E o bolo do Fluminense, que é aquele bolo do meio, que é os nem entra dinheiro externo. E nem tem uma capacidade de arrecadação bizarra, como esses lá que eu citei no início, Flamengo, Palmeiras, etc., ele fica para um terceiro escalão. A gente, meio que nos últimos 30 anos, vai lá, a gente sempre foi segundo escalão, que é, a gente consegue ser campeão, a gente consegue disputar em cima, mas a gente está sempre no risco de disputar um pouco mais embaixo. Estando no terceiro escalão, o nosso disputar em cima vai ser classificar para as competições e não ser campeão. Então eu entendo que de fato o Fluminense precisa de dinheiro externo nesse momento, para poder viabilizar como campeão. Eu entendo quem acha que não deve ter SAF, tá? Mas saiba que hoje o Fluminense não se transformar em SAF para captar dinheiro externo, né? Externo não digo só de fora do Brasil, mas externo de fora do clube, de fora da torcida. O Fluminense vai se transformar num Fluminense muito mais parecido com o que a gente viu entre 2013 e 2022, que é um time que não ganha muitos títulos, ganhou 2 nesse período aí, 3 com a Primeira Liga, fica zanzando na tabela do Brasileirão entre um ano perfeito em que é terceiro e um ano muito merda em que praticamente cai, como foi 18, 19 e 13, né? Em alguns casos, matematicamente, até fez campanhas merecendo ser rebaixado, acabou não sendo, por incompetência dos outros ou por incompetência jurídica dos outros também. Então, o Fluminense vai ser esse time. No melhor ano, ele vai incomodar, mas dificilmente vai ser campeão. E beleza, às vezes é esse o entendimento que a pessoa tem do Fluminense. O Fluminense, ele não é uma figura objetivamente definida. Cada um vê o Fluminense de uma maneira e ok, por isso que somos todos torcedores e democraticamente escolhemos o que vai ser seguido. Então, eu acho até que deve virar SAF. A segunda parte da situação é escolher quem vai ser o investidor, que modelo será utilizado, quais são as obrigações contratuais e qual é o desejo com esse investimento. Porque quando o Botafogo foi vendido, o John Textor chegou com um discurso de fazer o Botafogo grande, acertar o Botafogo por baixo para depois trazer investimento. Uma hora o John Textor vai meter o pé, o objetivo do John Textor não é ser botafoguense, é ganhar dinheiro. Isso vai acontecer uma hora. O objetivo do Grupo City era o quê? Transformar o Bahia num clube que não dê prejuízo para eles e que capte jogadores aqui para que dentro do grupo, o Bahia, sendo um time destacável, consiga levar jogadores para a Europa. Pro Bahia não tá lá título da Libertadores, porque eles sabem que pro Bahia, o ser campeão da Libertadores é um salto inimaginável. Mas o ser segundo no Campeonato Brasileiro, ou até fazer campanhas como a que o Fortaleza está fazendo, já seria um salto grande. O objetivo do Bahia é bem claro. Captar, revelar jogadores para a Europa, estando competindo num nível alto aqui no Brasil. Por isso que vem investimento para o Bahia tem um nível alto, conseguir captar jogadores e jogar num nível alto e mandar eles para a Europa. Me parece ser esse. Se tiver torcedor do Bahia, pode explicar melhor aqui embaixo também. O objetivo do Vasco era um objetivo muito estranho. Era uma empresa que tinha os clubes, mas já tinha falido 2 clubes e que queria gerar dinheiro dentro dos clubes que ela tinha. Enfim, no final das contas, está falida hoje em dia. Se o Vasco não tivesse ganhado lá, o Pedrinho não tivesse ganhado o direito na justiça de reaver o percentual e assumir o controle do Vasco, o Vasco hoje estava sendo leiloado tal qual um carro que é esquecido num pátio do Detran. É esse o resultado. O Cruzeiro era uma outra pegada. O Ronaldo entrou num clube que estava falido e desesperado na Série B para fazer o seguinte, olha só, eu vou assinar um contrato onde a única coisa que eu sou obrigado é custear a dívida. Eu vou montar um time para que o Cruzeiro não seja um time que fique na Série B. O Cruzeiro não vai voltar a ganhar título, eu não vou investir milhões no Cruzeiro absurdamente para contratar e destaque. Eu vou investir uma grana aqui, o suficiente para sanear o Cruzeiro, tornar o Cruzeiro um time útil, saneado e tranquilo. E a partir disso, eu vou colocar aqui uma venda, o Cruzeiro à venda, para que entre um outro que com uma empresa mais tranquila só injete o dinheiro para investir no time. Foi exatamente o que aconteceu. O Ronaldo teve muito lucro com o Cruzeiro e o Cruzeiro se reergueu e agora está recebendo grandes investimentos. Qual é o perfil que o Fluminense quer? Qual é o olhar que o Fluminense quer ter quando ir para o mercado?
O do Atlético Mineiro, que é o último aqui para poder falar também, é o quê? Tinha um mecenas que encheu o Atlético Mineiro de dinheiro e o Atlético Mineiro ficou com uma dívida gigantesca com as empresas desses mecenas. Eles foram lá, compraram o Atlético Mineiro, amortizando dívida e etc, e agora eles têm o controle. É uma outra pegada em relação ao que foi o Cruzeiro. Que tem um louco agora lá que tem muito dinheiro botando dinheiro no clube. Então você tem o louco torcedor, você tem o louco que tá investindo para poder valorizar ainda mais a marca e vender. O John Textor comprou o Botafogo muito barato, 300 milhões de reais, gente. O John Textor comprou o Botafogo por 300 milhões de reais. Olha o naipe desse valor, né? Fora o assumir das dívidas, né? Claro. Mas esse foi o valor de comprometimento de investimento, de fato. Então, assim, tem vários modelos. E isso vai precisar ser discutido, gente. Isso vai precisar ser discutido. Não pode ser um negócio a toque de caixa. Chegou, tá aqui a proposta, vota SAF. Se você é contra o Fluminense forte, você vai votar não. Normalmente, tô falando, eu sou a favor de que o Fluminense torne SAF. Mas a gente tem que tomar cuidado com a discussão que vai se propor. A gente tem que tomar cuidado com a forma como vai ser discutido isso. A gente está falando de uma coisa que não tem volta. Ok? Não tem volta. Se o John Textor quiser sucatear o Botafogo, se o John Textor morrer e o segundo na fila lá da empresa quiser sucatear o Botafogo, cagar e andar, ele faz. Ah, não, mas os 10% lá tem uns entraves? Tem. Mas a grana vem dele. O Botafogo hoje, sem um investimento externo, fale na mesma hora porque o custo dele é muito mais alto do que ele arrecada. Então a gente está falando de um negócio que é praticamente vitalício. É uma vez só na vida. Então a gente não pode fazer um negócio a toque de caixa, não pode fazer um negócio desesperado e tem que tomar muito cuidado. Porque se tem uma coisa que essa diretoria faz e que a oposição também faz, o jogo político é feito disso, mas especialmente no Fluminense isso acontece muito, é a utilização da mídia para influenciar e ludibriar o torcedor. Então, discussões que são sérias, se você não quer que os detalhes, se você não quer que o torcedor leia os pormenores, você cria um alarde muito grande. E a gente vai precisar ter. Eu estou falando aqui pra você, saiba que aqui no Raiz Tricolor, eu não vou nem falar pelo Jornada nesse momento, tá? Não vou nem falar pelo Jornada porque eu não vou responder aqui agora pelo Lessa e pelo Fio. Mas tenho certeza dos dois também. Mas saiba que aqui no Raiz Tricolor, você sempre vai ter uma visão minha. Eu posso preferir um lado, posso preferir outro lado, e eu sempre vou ser claro em todas essas questões. Inclusive de virar e falar: isso não achei bom. Isso achei bom. Acho que vai dar problema e posso até estar errado, mas você vai ver a minha visão. Inclusive, você já sabe disso pelos patrocínios que eu trago aqui, como, por exemplo, a Foot Fanatic. Essa camisa aqui, eu gostei, tá? E aí eu falo a minha visão mesmo. Eu deixo claro sempre. Eu gostei. Teve gente que não gostou dessa camisa. Mas lá na Foot Fanatics, eu vou deixar um link aqui na descrição, ela tá por 249, mas esquece isso. Usa o cupom Jornada 10, ela cai pra 200 conto, tá? Pagando ali no Pix, enfim. Aproveita, tá? Pagando no Pix e usando o cupom Jornada 10, entra percentuais aí de desconto. Então vale muito a pena você ir lá. Gabriel, não gostei tanto dessa camisa. Pô, então saiba que a Foot Fanatics tem uma cacetada de produtos do Fluminense e tudo com preço baixo, cara. Tem desde produtos como bola... rapaz. Que camisa é essa? A camisa de goleiro do Fábio. Ó, já personalizada. Aí, ó. Aproveita, lá tem produto pra cacete, usa o cupom Jornada 10. Já é? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.